Olá, meu nome é Luciano Faioli e você está no podcast Experiência com Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de eu apresentar quem vai estar conosco aqui hoje, quero pedir a você que curte, compartilha com os amigos e fica até o final. Hoje nós temos uma convidada especial que está aqui conosco, que é a nossa irmã Keila Barreiros, que é da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Aracruz, vai contar um pouco da sua história para a gente. Fica ligadinho aí. Minha irmã, estamos muito felizes aqui por estar conosco, ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, a casa é sua e deixa Deus te usar. Eu quero cumprimentar a todos, com uma boa tarde e com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder estar aqui. Olha, Faioli, desde já quero agradecer, tá? Pelo convite. Amém. Eu sou Keila Barreiros, eu sou filha de Deus, eu sou esposa de Paulo Barreiros, sou mãe de 3 filhos, sou dona de casa, empreendedora. Glória a Deus. Tá? E sou mentora, tá? Trabalho com mulheres. Amém. E estou aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus é, que Ele é maravilhoso, daquilo que Ele já fez e que Ele está fazendo. Amém. Porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre, né? Glória a Deus. E como você conheceu Jesus e como isso se tornou algo inegociável para você? Eu conheci Jesus, eu era assim, adolescente. De adolescente para jovem. Conheci Jesus, não foi num momento assim muito bom, né? Eu estava seguindo a minha vida da maneira assim que eu achava que era certo, né? Seguindo as minhas próprias vontades. E quando foi um certo dia, eu cheguei na casa de uma irmã, a irmã Alverinda. Eu falo que essa mulher, ela se posicionou naquele tempo, tá? Para poder falar de Jesus para mim. Olha o que é uma pessoa posicionada com o reino de Deus, com vidas. Essa mulher falou de Jesus para mim quando eu fui na casa dela. E eu aceitei Jesus, tá? E foi lindo. Foi na cidade de Pancas. Aceitei Jesus ali. Recebi uma oração linda. Foi um dia da semana, né? Assim, um dia de semana. Tinha poucas pessoas na igreja. Mas foi lindo. Eu ouvi a palavra. No final foi feita uma oração linda. Aceitei Jesus como o Senhor, como Salvador da minha alma, né? Da minha vida. E estou nesse caminho, servindo a Ele. Cada dia que passa, eu amo mais a Jesus. Amém. Sabe? E como foi? Aceitou e a caminhada? Como foi? A caminhada foi bem difícil. Por quê? Da minha família, né? Só eu que tinha conhecido Jesus, né? Eu sou de família católica, tradicional, né? Então, assim, foi bem complicado. Mas, né? Quando a gente toma uma decisão na vida, a gente tem que ser responsável por elas, né? Por elas. Então, teve desafios, né? Mas o Senhor, Ele foi me fortalecendo, né? Eu escolhi Ele e Ele me supriu com tudo aquilo que eu precisava, né? Me dando graça, me fortalecendo, me nutrindo, sabe? Então, tudo isso fortaleceu a minha fé nessa caminhada, desde quando eu aceitei Jesus ali na casa dos meus pais. Glória a Deus. Eu vejo que a irmã prega. Como começou a pregar? Como surgiu essa vontade ou não tinha vontade? Foi um chamado mesmo? Na verdade, foi um chamado mesmo. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a louvar a Deus no grupo de jovem, né, da igreja, e eu gostava de louvar, gostava de cantar. E eu cantava, né, cantava louvores, né, e cantando esses louvores nos cultos, nas praças, né? Porque antigamente tinha aquele negócio dos cultos nas praças, Faioli. Você lembra? Eu lembro. Tinha o culto nas praças, tinha as cruzadas, né? Colocava o caminhão, Colocava, não tinha palco, era caminhão que era o Cansei, várias vezes eu fiz isso, várias vezes. Então eu já estava envolvida com esse trabalho, né? De louvar a Deus, de ministrar a palavra através do louvor e também pregando. Mas isso foi fortalecendo mais, porque na verdade, Faioli, o que acontece? Deus, Ele dá dons para os seres humanos. Ele dá dons para os seus filhos e para suas filhas, né? Para quê? Para cumprir o propósito dele. E aí eu comecei a louvar, porque também o meu pai, e esse dom, isso é de família, tá?
Eu puxei isso do meu pai. Meu pai, ele tocava, meu pai cantava, entendeu? Mesmo lá no mundo, meu pai ele era, como é que a gente chama? Boêmio, né? Olha só que situação. Meu pai era boêmio. Então, eu aprendi a cantar porque ele tocava e Keila canta. Porque lá em casa o pessoal falava, ó, ele falava, só você que tem ouvido para cantar aqui. Então, eu cantava, ele tocava, a gente cantava ali naquele momento em família e tal, quando eu estava em casa. E quando eu aceitei Jesus e comecei a louvar nas igrejas, e isso foi muito, muito bom. E eu comecei a sentir um desejo maior, Faioli, quando eu aceitei Jesus. Por quê? Porque eu queria anunciar a salvação que Jesus tinha feito na minha vida, sabe? Aquela obra que ele tinha feito na minha vida, eu queria anunciar aquilo. Então, o que que eu fiz? Eu pegava a minha Bíblia, colocava dentro da minha bolsa e saía para a roça, andando a pé, sabe? Com a minha Bíblia. E o Senhor me direcionava nas casas que eu iria ir para me poder falar do Evangelho. E lá eu falava do Evangelho, entendeu? Eu louvava. E assim foi, sabe? Então, hoje eu posso te dizer que o louvor é um dom que Deus me deu, só que ele me levou, o louvor, ele me levou para poder eu firmar esse propósito com a palavra. Tá? Porque desde o início Deus tinha esse chamado na minha vida com a palavra. Então o louvor é que me levou hoje a eu estar pregando a palavra. Mas isso já começou desde lá, do início, porque eu não consegui ficar só para mim aquilo que Deus havia feito na minha vida. Eu queria falar para todo mundo que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele prepara o homem para morar no céu. Sabe? O que Ele fez na minha vida foi muito lindo, né? Foi muito extraordinário. Então, assim, eu sou devedora, sabe? Eu sou devedora a Ele, sabe, Faioli? Pelo que Ele fez. Porque Ele é maravilhoso. Ele é bom, Ele é justo e Ele é fiel. Amém. E você chegou a gravar um trabalho, né? Foi o que? Era CD? Na época, Faioli, era disco. Era disco? Disco, gente. Olha, quem lembra do disco? Gente, o disco, gente, ó, pensa, né? Pois é. O meu primeiro trabalho foi um disco. Gravei lá em Teresina, no Piauí. Gravei, né, o primeiro disco. Eu estava grávida da Sara, da minha menina. Olha, isso foi há 29 anos atrás. Nossa. Né? 29 anos atrás. E gravei meu primeiro CD, meu primeiro trabalho lá. Foi disco, vinil. E foi uma benção. E eu lembro que quando a gente juntou moedas de 50 centavos e de R$1 naquela época, R$1 era dinheiro. Agora mas não tem muita, como é que eu vou dizer, muito valor, como se diz, né? Mas naquela época era bem, sabe, tinha um valor maior. Então, assim, parte daquela gravação, que não foi barato, porque naquela época era muito caro gravar, hein? Era caríssimo, ainda mais naquele estúdio que eu gravei. Então, assim, mas Deus cuidou de cada detalhe, supriu e veio o primeiro trabalho. Depois, Faioli, o Senhor me abençoou com mais 3 trabalhos. Então, eu tenho um disco gravado. Depois desse disco, eu gravei o CD dele. E depois, mais 3 trabalhos, mais 3 CDs. Então, o total são 4 trabalhos gravados, tá? Amém. E como você enxerga a importância da família na construção da fé? Olha, Faioli, a família é de extrema importância. Eu falo que sem família não tem sociedade, né? A família, ela precisa de estar inserida na sociedade, porque a família de onde vem o apoio da família, Faioli. Verdade. Né? Por exemplo, eu não vim de uma família cristã, né? Mas quando eu aceitei Jesus e eu me casei, né? Paulinho já era crente, né? Meu esposo. Então, isso me fortaleceu, né? Me fortaleceu e Paulinho sempre me ajudou muito, né? Sempre. Então, lá em Teresina, nós trabalhávamos nós éramos empreendedores lá também, trabalhávamos com fábrica de iogurte. Mas eu nunca parei, sabe de quê? De fazer a obra de Deus, tá? Então, como lá era difícil, no Piauí, no Nordeste, está inserido na família. Como era difícil o Nordeste, às vezes, ninguém quer ir para aquele lado de lá, sabe, Faioli?
mas nós somos com tanta alegria, sabe? Como se fosse, assim, uma oportunidade linda que Deus nos deu ali naquela terra, naquele lugar. Eu amo aquele lugar, amo o Nordeste, amo o Piauí, Teresina, aquela região toda. Então, eu andava aquilo tudo lá, falando a palavra de Deus, pregando a palavra. E Paulinho, sabe o que ele fazia? Eu nunca cobrei para poder cantar. Não acho justo, né? Não acho justo. Então, principalmente naquela região do Nordeste, né, onde as pessoas, os pastores lideravam com tanta dificuldade. Então, o que eu fazia? Paulinho falou, Preta, pode ir, pode fazer o que Deus colocou no seu coração, que a gente vai bancar isso. Olha só, Deus, ele sempre vai usar alguém para poder nos levar até o propósito. Então, eu falo que Deus, ele usa as pessoas são os milagres de Deus. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, o apoio do meu marido, o apoio da minha família, era assim, foi fundamental para mim, tá? Para minha fé, para o meu ministério, para minha caminhada, né? E outra coisa, começaram a vir os filhos, né? E aí eu ia com aquele monte de filho. Pensa! Ia com aquele, era uma caravana, né? 3 filhos, né? Então a gente ia com aquela caravana de filho. E a gente era muito bem recebido. E o nome do Senhor era glorificado. E só das pessoas ver a gente ali em cima daqueles caminhões, falando a palavra, pregando, louvando. As esposas dos pastores olhavam e falavam assim, Keila, menina, você é muito corajosa. Você anda para esses lugares tudo aí com esses 3 filhos. Eu falei, mas não te atrapalha? Eu falei, não, muito pelo contrário. Só me ajuda, é um prazer, né? Então, assim, eu tive esse apoio, esse respaldo. Gente, eu falo que o maior apoio que a gente precisa de ter é o da família. Começa primeiro na família. Não só o apoio da fé, mas eu acho que em todas as áreas, Faioli, é necessário começar na família, né? Começa na família. E depois para os outros lados, né? Mas é importante começar ali. Então, eu tive esse apoio da família. A fé, ela tá fortalecida no Senhor, tá? E com apoio também da família. Isso é importante. Amém. Mandar um abraço pro pastor Paulinho. Um beijo para você, meu irmão. Te amo, tá? Você mora no meu coração. Agora, você falou sobre lá Teresina, no Piauí. Mas como vocês foram para lá? Foi uma obra missionária? Foi uma obra linda que Deus preparou. Deus, ele falou com Paulinho e comigo. Que nós íamos para o Piauí. Piauí. E nós, naquela época, sabe o que a gente fez? Eu nunca tinha ido para o Piauí, mas Deus já tinha usado a irmã Alcina, uma serva de Deus, e ela já dorme no Senhor. E ela falou, e ela teve uma visão comigo, e falou que eu ia para esse lugar. E aí, eu liguei para Paulinho, e eu namorava Paulinho nessa época. E aí, Paulinho falou, Preta, eu falei, meu bem, Deus mostrou para a irmã Alcina que eu estava indo para o Nordeste, um lugar distante, assim, assim. E ele foi e falou, Preta, deixa eu te falar que Deus usou também aqui o pastor fulano de tal, aqui na cozinha aqui de casa, que eu iria morar no Piauí. Eu falei, meu bem, então assim, você está entendendo como Deus fala? Sim. E ele cumpre o que ele fala? E foi essa confirmação que nós tivemos. Então pegamos então o quê? Pegamos o mapa e chegamos lá. Com a fé, entendeu? Com o mapa na mão, eu e Paulinho, com a fé e com o mapa na mão, e nós fomos parar lá em Teresina, cumprindo a vontade de Deus. Olha, Faioli, foi o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da nossa vida. Sabe por quê? Porque foi um tempo assim, onde nós estávamos realmente no centro da vontade de Deus. Tá? E Deus trabalhou de uma forma maravilhosa. Mas a gente entende que tudo tem um tempo. Tem um tempo num lugar, tem um tempo em outro. Não é verdade? Sim. Então a gente respeita isso também e a gente glorifica a Deus porque nós estamos abertos a receber tudo aquilo que Deus tem para nós, seja em qualquer lugar, né? Então agora esse tempo é de estar aqui em Aracruz e a gente tem gratidão também. Agradecemos pelo tempo que passamos lá, temos gratidão, e agora pelo tempo que nós estamos aqui, também somos agradecidos. E naquele tempo era mais difícil, né? Porque hoje quando a pessoa vai enviar um missionário, ele vai lá, conhece, vê a casa, vê onde é que vai ficar. Vocês foi só com mapa? Com mapa. Com mapa. Jesus amado. Todo mundo falava, gente, esse pessoal, ele só pode ter feito alguma coisa de errada lá no estado deles. Por que vocês iriam sair daquele estado, né? Estado do Espírito Santo. Um estado rico, um estado muito bom, né? Maravilhoso.
a gente precisa obedecer aquilo que Deus fala, tá? Então a gente obedeceu e foi muito bom, foi glorioso. Glória a Deus. Recentemente, essa pergunta é até meio complicada eu fazer para a irmã, eu também passei por esse dia também. A senhora perdeu o seu pai, né? Sim. E eu lembro que se eu estava na igreja, você ia lá direto, lá no hospital, lá, pedindo oração. E como lidar com a perda? Olha, Faioli, todo mundo vai passar por isso um dia, né? Nós nascemos aqui, nessa terra, nós vamos viver aqui um tempo e depois a gente vai partir para a eternidade. E lidar com a perda, mesmo a gente sabendo que ninguém vai ficar aqui para sempre, é doloroso. É muito doloroso. Né? Eu sofri muito com a perda do meu pai. Estou sofrendo ainda, né? Ainda estou de luto. Mas eu tenho gratidão pelo tempo que eu vivi com meu pai. Sabe? Pelo tempo que a gente viveu junto, pelos momentos que passamos juntos, por todo o ensinamento que ele deixou, sabe? Então, tudo isso me conforta, sabe? E o que mais me conforta é saber que meu pai, antes dele partir, ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Então, tudo isso me conforta. Mas eu quero dizer para você que dói. Ainda tá doendo. Tem dia que eu choro, do nada assim, Faiol. Eu lembro dele todo dia. Todo dia. Entendeu? Mas faz parte, né? A perda, somos seres humanos e dói mesmo, né? Mas nós precisamos de quê? De nos fortalecer no Senhor e viver um dia de cada vez, né? Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele tem prazer na morte do justo. Ele tem prazer. Então, se o Senhor tem prazer, Faioli, quem sou eu, né? Para poder ficar brigando com isso aí e fazendo questionamentos. Ah, por que o senhor levou? Porque tem muita gente que não aceita a perda. Eu aceitei. Sabe por quê? Porque eu entendi que aquilo era a vontade de Deus. Eu entendi que chegou a hora. E na hora que chega o momento de Deus agir, dele recolher, quem somos nós? Então nós precisamos também de saber respeitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, né? Então não é fácil lidar com a morte, com a perda. Mas é necessário a gente aceitar a vontade de Deus, né? Os planos dele. E é isso. Eu estou vivendo um dia de cada vez. E você também vai viver um dia de cada vez. Amém. Porque está muito recente, né? Foi ontem. Foi. Né? Mas o Senhor vai te fortalecer, Faioli. Como Ele está me fortalecendo todos os dias. Como está fortalecendo toda a minha família. Amém. E qual prática, assim, durante o dia a dia para manter essa fé firme em meio às perdas? É a palavra. É a palavra, todo dia. É o devocional. É a oração. Entendeu? É essa vida com Jesus. Essa vida com Jesus ali, ó, ativa. Glória É isso que mantém a gente de pé. Entendeu? É isso. Como foi o batismo com o Espírito Santo? Olha só. Eu fui batizada no Espírito Santo antes de eu ser batizada nas águas. Estávamos em um trabalho de jovens ali em Pancas. E interessante, né? Que aquele dia era o dia da cidade de Pancas, dia do aniversário da cidade de Pancas, dia 13. E aí ia ter um culto dos jovens nesse dia. E eu tinha, já durante a tarde, estávamos em oração, porque eu sempre gostei da oração, Faioli. Mesmo quando era jovem, eu sempre gostei da oração. Então, a gente começou a orar na casa da irmã Verinda, na parte da tarde e tal, e eu comecei a sentir aquela alegria, quase fui batizada com o Espírito Santo. Aquela alegria tão grande e tal, aí à noite foi esse culto. Nesse culto na igreja, eu já estava alegre de tarde, olha, naquela sintonia, e continuamos naquela alegria, e no culto, no sábado, eu fui selada com o Espírito Santo e com Glória fogo. a Deus. Oh, mas foi tão glorioso. Não, e o mais importante, Faioli, que é o que mais me deixou assim alegre, sabe o quê? Que aquela mocidade inteira me abraçou. Isso faz toda a diferença, né? O apoio que você tem de quando você está no lugar, chega no lugar e você recebe apoio das pessoas que estão ali. Eu era nova convertida.
entendeu? Eu estava me adaptando ainda à nova vida com Jesus, sabe? E eu fui abraçada naquele lugar. Tá? E na hora que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, os jovens vieram tudo na frente. E da mesma forma que eu estava ali chorando de alegria, eles também choravam. E foi uma coisa extraordinária. Deus tomou conta daquele ambiente. O Espírito Santo inundou, sabe, todo aquele ambiente. E eu sempre falo que uma pessoa, quando ela transborda, ela não transborda só para ela, mas ela transborda também em volta das outras pessoas. É isso que o Espírito Santo ele faz. Ele enche a gente e ele enche também as pessoas que estão perto. É maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. E essa experiência que eu tive do batismo com o Espírito Santo também me fortaleceu na minha caminhada. Me fortaleceu na minha caminhada. Porque tem desafios na caminhada. E como o Espírito Santo ele vem para poder fortalecer, né? Ele veio e me fortaleceu, sabe? E todo dia ele derrama uma porção nova, sabe, Faioli? Amém. Da graça dele. E eu vou vivendo um dia após o outro, dia após dia, sabe? Dia após dia é um renovo, é uma graça nova, sabe? E assim o Senhor tem me fortalecido. Glória a Deus. E como é a sua vida, o devocional seu do dia a dia? Olha, Faioli, eu não consigo sair de casa sem fazer meu devocional. Isso se tornou um hábito. Glória a Deus. Tá? Eu não consigo. Então, assim, é uma coisa que a sua alma, ela pede. Você tá entendendo? Eu preciso de falar com ele antes. Tá? Eu preciso de ter aquele momento com ele, sabe? Então, assim, isso virou rotina na minha vida. E isso é maravilhoso. É o que me sustenta todos os dias, é isso. É ele que me anima. Tá? É ele que me anima todos os dias, todas as manhãs. E você tem alguma passagem da Bíblia, algum versículo que você carrega pela vida? Tem. Que te marcou? Tem. É João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vos conceda. Esse é o versículo, Faioli, Amém. que eu carrego para a minha vida. Por quê? Porque não foi eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu. E ele me escolheu antes da minha concepção. Glória a Deus. Então, ele escolheu a mim e ele escolheu todos aqueles, tá? Que ele ama, sabe? Então, Deus, ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu, ele nos chamou e nos escolheu. Então, isso é muito glorioso. É isso que me anima, saber que ele me escolheu. E ele nos escolhe mesmo nós sendo falhos. Não espera estar pronto para ele escolher, não. Ele chama a gente falho, cheio de pecado, cheio de falha, sabe? Então, é isso que ele fez. Ele foi lá, ele me escolheu, ele me chamou, ele me nomeou. E ele foi e falou assim, vai, faz a minha obra, anuncia o meu evangelho, fala da minha palavra, fala do que eu já fiz, fala do quem eu sou, do que eu posso fazer na vida do homem e da mulher, que se entrega a mim de verdade. Então é isso que me anima, sabe? É isso que me alegra. Então eu recebi esse chamado do próprio Deus. Foi ele que me chamou, tá? Glória a Deus. E isso é o que me sustenta todos os dias. É isso que não me deixa parar. Saber que foi ele que me chamou, que foi ele que me escolheu, sabe? Que ele que me nomeou. E é importante permanecer. Porque tem muitas pessoas que elas não permanecem, né? E o segredo de produzir o fruto é permanecer nele. É nele, né? Então, é muito bom permanecer na presença dele. E qual conselho você daria para alguém que está passando por momentos difíceis, ou de perdas, ou até mesmo pensou em desistir até de viver? Olha, o conselho que eu deixo para essa pessoa é que ela olhe para Jesus. Que ela olhe para Deus, aquele que a criou, aquele que o criou. Porque ele tem um propósito na sua vida, sabe? Ele tem um propósito lindo. Você não imagina o quanto ele te ama. E vai vir a dificuldade. Não pensa em dar cabo da sua vida, não.
porque você é preciosa para Deus, você é precioso para Deus. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, tá? E através da sua vida. E eu posso dizer isso porque agora, Faioli, teve poucos dias agora, eu acho que tem 1 mês e meio mais ou menos, teve um rapaz que passou lá pela loja e ele chegou lá dessa maneira. Falou assim, olha, eu pensei em me matar e acabar com a minha vida. Eu falei, por que você pensou em fazer isso com você? Ele, porque as coisas para mim não dão certo. Eu falei, você é casado? Ele, sou. Tem filho? Eu falei, tem. Quantos filhos? 4. E você pensou em dar cabo da sua vida? Sim. O que está acontecendo? Eu parei para ouvir esse rapaz. E ele foi e me contou, ele estava desempregado, passando um momento difícil. Eu conversei com ele. Depois que eu ouvi ele, eu conversei com ele, li uma palavra para ele, declarei algumas palavras sobre a vida dele e orei com ele. E ele tomou a decisão dele de se reconciliar. E Deus, assim, fez uma coisa tão linda, sabe, na vida dele. Falou, anota o meu número, irmã. E anota o número da minha esposa também. E aí eu anotei e eu comecei a conversar com ele. E eu falei assim, olha, a partir de hoje você vai ler esse versículo e vai levar isso para sua vida. E ele começou a fazer isso. Você tem uma ideia, Faioli? Esse moço hoje ele está empregado, trabalhando. Ele está servindo a Jesus. Tá? Ele está com a família dele fortalecida. Sabe? Por quê? Porque ele passou lá e eu ouvi aquele moço. Porque a gente precisa de parar para olhar ao lado. Né? Olhar ao lado. E nesse olhar ao lado, Faioli, faz toda a diferença. Porque aqui mostra a empatia, aqui mostra o que Jesus sentia quando ele estava aqui nessa terra. O que ele fazia? Ele olhava para o próximo, ele tinha o quê? Compaixão. Compaixão. Então, eu olhei para aquele moço e falei, não, Deus tem um propósito na sua vida. E tem. Ele, olha, eu já não estou aguentando mais, porque ele já tinha usado droga, já tinha saído dessa vida, entendeu? E as coisas estavam difíceis para ele. Então, quando vem a dificuldade, a pessoa pensa em quê? Vou dar fim da minha vida, vou dar cabo da minha vida. Mas não é a solução. A solução para a sua vida é Jesus. Ele é a solução, ele é o remédio. Então, Jesus é a saída. Não faça nada para prejudicar a sua vida, tá? Mas entrega a sua vida a Jesus. Isso é o importante, é entregar a vida a Jesus e confiar nele. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele, sem reservas, Faioli, é entregar-se ao Senhor sem reservas. O Senhor muda a história. Ele muda a história. Ele escreve uma nova história para essa pessoa. E é isso que Deus fez na vida desse moço. Então, como enfrentar as dificuldades e não desistir? É olhar para Jesus. Porque a dificuldade vai vir. Eu quero dizer para você que a dificuldade ela vem para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. A única diferença é para aquele que serve a Deus, para aquele que tem Jesus, ele tem esperança. Ele tem ajuda do Espírito Santo todos os dias. Né? Então, isso que faz toda a diferença. Agora, a pessoa que não tem Jesus, ela fica desorientada. Né? Ela quer dar cabo na dor que ela está sentindo, só que essa dor que ela está sentindo, e se ela der cabo na vida dela, não vai acabar, porque tem eternidade. Então, a eternidade, Deus criou o homem para a eternidade. Tem a eternidade com Deus e tem a eternidade sem Deus. Então, se a pessoa dá cabo da vida, né? Se suicida, faz uma besteira com a vida, e como é que vai ficar? Não tem direito da salvação. Foi Jesus que falou isso, que nem o homicida, né? Vai entrar no reino dos céus. Então, é importante a pessoa, naquele momento que ela está passando essa dificuldade, ela pensar nisso, ela olhar para dentro de si e falar, poxa, eu não posso fazer mais nada por mim, mas quem me criou pode. Quem me criou pode, tá? E essa pessoa parar e falar, poxa, falar com Deus, por que eu estou passando isso? Senhor, chega, para mim chega. Para mim chega, eu quero colocar isso tudo diante do Senhor agora. E tirar as máscaras, Faioli. Porque as pessoas estão cheias de máscaras hoje. Só que diante daquele que nos criou, nós não podemos ter máscaras, porque ele sabe exatamente o que nós pensamos, o que está dentro de nós, porque ele nos conhece. Então é necessário tirar as máscaras e olhar para dentro de nós e conversar com ele e falar, Senhor, eu estou aqui. Transforma a minha vida. Me tira desse sofrimento. Estou achando que não vou conseguir vencer isso. Mas é na força do Senhor que eu vou vencer. Então, quando a pessoa toma essa atitude, essa decisão,
E ela se rende, porque ela já não pode fazer mais nada, né? E é tão bom quando a pessoa não pode fazer mais nada, Faioli. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não pode fazer mais nada, aí é que o Senhor entra para poder fazer, sabe? E mudar a história, e transformar, e libertar, e sarar, e dar um novo começo. É isso que ele faz. Então Jesus, ele é a saída, ele é a resposta para a sua vida. Ele é a resposta, Faioli. Ele é a resposta. Glória a Deus. A senhora já fez outro trabalho missionário fora, em outro lugar? Já fiz na Bolívia, né? Santa Cruz de la Sierra, Sucre e Padilha, onde nós temos uma base missionária lá em Padilha. Sim. Muito, muito bom, um trabalho muito abençoado. Um povo carente também, tá? Um povo carente, um povo que, quando aceita Jesus, é uma coisa linda. Eles verdadeiramente se entregam mesmo a Jesus e eles vivem o cristianismo, a vida nova com Jesus de uma forma assim extraordinária. É lindo de ver o boliviano servindo a Jesus de coração. É coisa linda. E também tive em Guiné-Bissau, na África. É outra coisa que muito me deixou assim feliz, né, quando eu fiz essa viagem lá para Guiné-Bissau. E uma coisa que é linda demais de se ver é o africano aceitando Jesus. É o africano louvando a Deus. Ele louva Jesus com alegria tão grande que a gente fica até com vergonha. Por que com vergonha? Porque a gente aqui, né, do Ocidente, a gente fica assim tão... A gente acaba criando alguns limites, não é? Na hora da adoração. Mas eles não. Eles adoram de verdade. Eles rasgam o coração, sabe? Eles dançam. Eles com toda alegria, sabe? É lindo. É aquela coisa genuína, sabe? E isso me faz lembrar que Jesus, ele, como ele sonda os corações e conhece, ele vê ali a sinceridade da alma daquele que verdadeiramente está adorando a ele, em espírito, em verdade, em qualquer lugar, sabe? Então eu vejo que os africanos, eles têm uma gratidão tão grande na alma deles quando eles alcançam o evangelho, quando o evangelho chega e eles recebem Jesus. É algo extraordinário. Por quê? Aquele povo vive debaixo de uma opressão muito grande, né? É muita opressão. Então, quando eles saem daquela opressão e eles recebem essa liberdade, e a liberdade aqui, gente, a liberdade que Deus nos trouxe, que Jesus nos libertou, é uma liberdade, não é de fazer aquilo, tudo que a carne quer fazer. Tem muita gente que acha, né? Agora eu sou livre, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, ninguém me manda, não é verdade? Mas a liberdade que Cristo nos libertou, que Cristo nos deu, nos dá o direito de viver uma nova vida com Ele, e essa liberdade faz com que nós vivemos uma vida diferente no nosso dia a dia, uma vida que venha agradar a Deus, sabe? E isso tudo envolve a gente, sabe? Envolve a presença dele, porque, Faioli, não tem sentido viver sem a presença de Jesus. Não tem sentido. É por isso que muitas pessoas, elas não conseguem achar o sentido da vida delas. Por quê que elas não conseguem achar o sentido da vida delas? Porque dentro de cada ser humano tem um vazio. E esse vazio, ele é do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher esse vazio. É só o Espírito Santo. E ele continua chamando. Ele continua chamando para poder preencher esse vazio. E depois que esse vazio é preenchido pela presença do Senhor, essa pessoa não vai querer mais nada a não ser a presença dele. Pode faltar tudo, menos a presença dele. Porque a presença dele é que nos satisfaz. Glória a Deus. É a presença dele, sabe? Que me impulsiona todo dia. É a presença dele, sabe? Que me completa. Que completa o homem e a mulher, a presença dele. Então é isso que faz toda a diferença na vida daquele que se rende a Jesus e que deixa ele entrar para fazer morada. E qual foi o impacto quando você chegou na África, vendo que nós temos de tudo aqui no nosso estado, no nosso Brasil? E qual a realidade que você viu lá, em termos de social, né? Olha, Faioli, inclusive quando eu fui para lá, eu levei algumas malas de medicamento, né? De remédio. Levei também dinheiro para poder cavar poço ali em Guiné-Bissau, ali na Tabanca de Guidete.
onde nós fomos fazer aquele trabalho missionário ali. E realmente nós temos tudo aqui. Nós temos tudo. O Brasil é um país muito rico, tá? E agora ali em Guiné-Bissau, ali na África, é bem diferente. Principalmente nessa parte que eu fui, né? Que é essa parte do Guiné-Bissau é a parte pobre da África, porque tem a parte rica também da África. Mas a parte que eu fui foi a parte pobre. E verdadeiramente lá tem muita escassez. Lá as pessoas fazem uma refeição quando fazem, tá? Quando fazem. E eu me emocionei muito quando nós fizemos um trabalho ali o dia todo, né, com as crianças de Kidete, e elas chegaram de manhã, Faioli, de manhã, e o trabalho foi até a noite. E lá não tem energia, né? Lá nós tivemos o quê? O gerador. Coloca um gerador, né, para poder ir mantendo aquela luz do gerador e a gente fazendo aquele trabalho. Fizemos um trabalho durante o dia todo e aquele dia eu providenciei, junto com a oferta que eu recebi, porque eu fui muito abençoada, né? Por isso que eu te falei, ninguém faz nada sozinho. Eu fui fazer essa viagem lá para Guiné-Bissau, eu fui abençoada. Tá? As pessoas que me conhecem, que conhecem o meu caráter, minha índole. Keila, você vai? Eu quero te abençoar. Vou te dar tantos mil para você ir. Eu te dei 1.000, vou te dar mais 1.000. Senti no coração para poder você ir e fazer alguma coisa lá, porque a passagem para lá também não é barata. E lá tudo, pro brasileiro, é muito caro, né? Lá é tudo barato para o nativo. Agora você chega lá, o estrangeiro, eles vão cobrar muito mais caro, isso é em todo lugar. Se você for na Bolívia, do mesmo jeito, tá? Então, tudo lá pro turista, vamos dizer, é mais caro. E naquele dia nós providenciamos comida para todo mundo que estava lá na tabanca. E foi lindo, sabe? A gente assistiu o filme, sabe? A gente ofereceu lanche, depois a gente ofereceu almoço para todo mundo que estava lá, com direito à carne. E o momento assim que mais me tocou, Faioli, foi naquele momento que eles fizeram aquelas vasilhas, né, de comida, né? E lá primeiro os adultos que comem, não são as crianças. Lá os adultos, eles são respeitados, sabe? As pessoas de idade, elas são respeitadas, eles respeitam as pessoas, sabe? Eu fiquei impressionada com aquilo. Inclusive o homem lá vive menos, tá? O homem lá vive menos. Né? Você já tá com vontade de ir pra lá, Faioli? Não vou pra lá não, eu. Não vou não. Não, não, pois é. Lá o homem vive menos, tá? A mulher vive mais, o homem vive menos, tá? Lá tem muitas doenças. Tem um amigo meu, Jamil, que talvez ele goste de ir pra África. Será que ele vai querer ir pra lá, gente? O Jamil vai querer ir pra lá? Pois é. Então, assim, lá o que mais me deixou, assim, emocionada, e eu tive que comer com lágrimas nos olhos, nós colocamos aquela comida lá, colocamos aquela carne no meio, e aí lá a gente come sem colher, na mão. Aí pega lá e vai pegando. Cada uma vai pegando a comida e vai comendo. E naquele momento, Faioli, teve uma das meninas, das irmãs lá, que enfiou também a mão para poder pegar a comida e tal. E eu fui comendo aquilo ali e a lágrima foi chorando. E a lágrima foi descendo, né? Porque não tem como segurar. Não tem como segurar, gente. A gente não aguenta ver, entendeu? E foi uma coisa, assim, extraordinária. E depois eu fiquei sabendo que ela tinha AIDS, entendeu? Contaminada, sabe? Então, por quê? Porque lá, você sabe que lá tem muita doença. Sim. Lá é uma coisa terrível, né? Mas Deus ama aquele povo. Jesus ama aquele povo e ele veio também para poder salvar aquele povo. E esse povo tá indo lá, tá lá desejoso, querendo a salvação, né? Então, é importante. E foi maravilhoso. Nós passamos o dia todo lá, tá? Nesse dia, eu preguei lá com intérprete, tá? Com intérprete. E nesse dia 3 pessoas aceitaram Jesus. Glória o africano, ele tem sede. Ele tem sede de Deus, sabe? E foi o dia todo. E as crianças pequenas, gente, vocês estão entendendo? As crianças pequenas, que as meninas colocavam nas costas do irmão, assim, ó. Colocava nas costas e ia para lá e ficava o dia todo, sabe? O dia todo. Lá elas tomavam o lanche delas, lá elas almoçaram por lá. Elas ficaram o dia todo, hein? E deixa eu falar para vocês, nenhuma criança dormiu. Impressionante. Nenhuma criança dormiu, Faioli. Elas ficaram ali todo o tempo,
adorando a Deus, servindo a Deus. Depois a gente repartiu também várias coisas que a gente levou, escova de dente, comida, remédio, óculos, roupa, sabe? Então, assim, as crianças não sabiam o que fazia para poder agradecer tudo aquilo que a gente tinha feito ali, sabe? Então, foi muito pouco que a gente fez, Faioli. É muito pouco que a gente faz. Mediante o que Jesus fez por nós. É muito pouco, sabe? Então, hoje, eu olho lá para o povo ali de Guiné-Bissau, ali, principalmente daquela tabanca de Kidete, que eu amo aquele povo, sabe? Pretendo voltar lá, né? Vai orando por mim, tá? Amém. Para mim poder voltar lá. Aleluia. Glória a Deus. E então, assim, foi muito maravilhoso. E tem muito trabalho a ser feito. Muitas almas precisam ser alcançadas. Então, nós temos tudo. Nós temos tudo. Só que nós precisamos aprender a repartir mais. A olhar com os olhos de Jesus. Olhar ao lado, né? Olhar como se fosse os olhos de Jesus para aquele povo. Porque a salvação é para todos os povos, línguas, tribos e nações. Para isso Jesus morreu, né? Para salvar homens e mulheres de várias línguas, tribos e nações, né? Então, assim, eu fiquei muito maravilhada e muito agradecida de poder ter ido a Guiné-Bissau. Era um sonho que eu tive. Eu tinha esse sonho e o Senhor, ele me ajudou para que eu pudesse, então, realizar também esse sonho, sabe? De ir ali. Mas eu te falo que o meu coração ficou apertado ali e o meu coração ficou assim, como é que eu vou dizer? Meio africano? Ficou meio africano? Pois é, então assim, a gente carrega um pouquinho desses lugares que a gente vai, Faioli, e a gente não consegue olhar a vida da mesma maneira. Sabe? Não dá para olhar a vida da mesma maneira. A gente começa a olhar diferente. E eu lembro, Faioli, que quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no aeroporto, que meu menino foi me buscar, e a gente veio para poder parar no restaurante para se alimentar, na hora que eu cheguei lá, ele me levou para comer na churrascaria. Faioli, eu chorei naquela churrascaria, quase que eu não consegui comer. Você tá entendendo? Aquelas lágrimas derramava. E naquele dia, sabe quem estava lá nessa churrascaria? A doutora Milena Iramá. E aí ela passou lá, mas o irmão Iramá, o pai dela, sim. E aí ele, irmã Keila, que bom que você chegou de Guiné-Bissau. Sim, tudo bem, tudo bem. Aí, mas irmã, tá tudo bem. Aí a Milena já tinha ido também, né? Em Guiné-Bissau, ela falou, pai, é assim mesmo. Eu também senti a mesma coisa, pai. Pai, isso aí é normal. Ele via aquele choro, sabe? E aquilo era incontrolável. Por quê? Porque aqui a gente tem tudo, Faioli. A gente tem, né? Tudo que a gente tem. Então, é importante a gente valorizar aquilo que a gente tem e a gente também ser generoso para poder repartir com aquele que não tem. E aí entra a questão de quê? Da compaixão, daquele sentimento que Jesus, ele tinha e que ele derrama também sobre os seus filhos. É importante levar o evangelho, mas é importante também dar de comer àquele que tem fome. Amém. E uma experiência que você carrega com você e queira compartilhar conosco? Sei que deve ter muitas. Tem muitas, Faioli. Faioli, no dia... Vou falar o mês, porque o dia exato, eu acho que foi dia 22. Dia 22 de junho de 2022. Eu passei por uma cirurgia e eu já tinha passado por uma cirurgia anterior desta. Eu estava com um problema de saúde e fui investigado, né? Era um tumor, um pólipo. E aí eu fiz o primeiro tratamento, né? Eles foram lá, limparam, rasparam, fiz a primeira cirurgia, deu negativo, né? Para câncer. E depois, passou um tempo, Faioli, isso voltou novamente. Voltou novamente e depois eu precisei de fazer outra cirurgia. E de retirada mesmo de útero. E aí o médico fez a primeira cirurgia, mas antes de fazer essa cirurgia, Deus já estava trabalhando em mim. Porque primeiro ele trabalha em nós e depois a partir de nós e através de nós, né? E aí Deus foi trabalhando e nesse tempo Deus começou a trabalhar na minha vida, sabe?
E eu lembro que um dia antes de eu passar pela cirurgia, chegar no hospital, eu orei com meu coração aberto, falei, Senhor, eu tô aqui pronta para a cirurgia e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Ela já é tua, mas eu quero entregar para o Senhor fazer a tua vontade. Tá aqui minha família, apresentei meu marido, apresentei meus filhos. Se o Senhor tiver que me levar também, o Senhor tá bom, porque eu já tô pronta. E aí eu fiz aquela oração, não tem quando você olha para dentro de si e acerta tudo que precisa acertar, sabe? Foi isso que eu fiz. Acertei tudo que precisava de acertar. E tinha muita coisa para acertar, Faioli. Muita coisa, tá? Então eu acertei tudo aquilo. E aí, quando foi no dia seguinte, eu levantei cedo, bem cedo, fui para a oração, né? Lá no meu devocional e comecei a aclamar o Senhor e passei a madrugada orando. E aí, Paulinho, ele, Preta, eu vi que você passou a madrugada orando. Falei, meu bem, fazer o quê, né? A gente tem esse costume, tá bom. E aí, quando foi, no dia amanheceu, eu fui pro hospital. E Paulinho, quando chegou lá, fiquei aguardando para passar pela cirurgia. Aí eu fiz uma ligação de vídeo pro meu marido. Uma ligação de vídeo para ele. Ele, Preta, tá quase na hora? Eu falei, está, quase na hora. Ah, então tá. Esse homem começou a chorar. Mas ele chorava copiosamente. E eu tava tranquila. E eu já estava tranquila. Ele chorava copiosamente. Eu falei, meu bem, por que você tá chorando assim? Que desespero é esse? Ele falou, Preta, me promete que você não vai embora. Me promete que você não vai partir. Eu falei, meu bem, e se eu partir? Hein? Preta, não faz isso, tá? Então, e aquilo ficou marcado, Faioli. Eu falei, não, meu bem, vai dar tudo certo. Minha vida está nas mãos de Deus. E a sua também. A nossa família está nas mãos de Deus. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E eu fui com a minha alma lavada passar por aquela cirurgia. Passei por aquela cirurgia, o médico operou, a cirurgia foi um sucesso, com 15 dias que eu precisava de ir lá para poder retirar os pontos, Faioli. A cirurgia tinha infeccionado. E aí precisou de abrir de novo. Nossa. Abrir de novo, então era grave. Precisou de abrir de novo. E aí a igreja até orou muito por mim. Toda a igreja orou e eu tenho gratidão por isso. Já agradeci, mas agradeço novamente todas as pessoas que oraram por mim. E passei por mais esse processo, tá? Então, isso me marcou muito. Por que me marcou? Porque eu pude olhar várias coisas que estavam fora do lugar na minha vida que eu precisava colocar no lugar. E outra coisa, aquilo que está fora do lugar na minha vida, é eu que tenho que colocar no lugar. Aquilo que está fora do lugar na sua vida, é você que tem que colocar no lugar. Não é Deus que vai colocar, é você. Sabe? Porque Deus, ele já está nos dando a oportunidade de viver. Né? De viver. E quando nós temos o Espírito Santo, ele fala conosco quando nós erramos. Fala contigo? Fala. Então, essa vozinha, chamada consciência, Faioli. Você faz alguma coisa de errado, a vozinha tá lá, ó, você agiu assim, você fez assim, não era para falar, não era para fazer assim, não era para ter agido assim, mas você fez. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode ir lá se arrepender. Você pode ir lá pedir perdão. Senhor, me perdoa. Eu não agi direito, não vou fazer mais, não é? Então, eu coloquei tudo isso no lugar. O Senhor me deu essa oportunidade, sabe? Coloquei isso tudo no lugar e aquilo ficou marcado, porque a partir daquele dia, Faioli, eu comecei a viver uma outra experiência na minha vida, sabe? Eu comecei a ter profundidade com Deus, sabe? Se eu já orava, eu comecei a orar mais, sabe? Então, eu comecei a viver uma vida nova com Jesus. Eu falo que depois dessa cirurgia, eu praticamente nasci de novo. Praticamente nasci de novo. Porque foi uma experiência gloriosa na minha vida, sabe? Gloriosa na minha vida. Então, Deus, ele fez uma coisa linda, extraordinária. E aí eu peguei meus exames, né? E continuamos fazendo todos aqueles, as tomografias, aquele monte de exame, para poder ver como é que tá tudo dentro da gente e tal. E aí o doutor, quando eu fui na revisão, ele foi e falou assim, olha, dona Keila, a senhora foi curada. Sabe, Faioli? Ele falou, a senhora foi curada. Então, foi o próprio Jesus que me curou. Amém. Deus, ele usa os médicos? Usa. Mas quem cura? Quem cura é Jesus. É ele que cura. Porque ele sabe de cada órgão que tem no nosso corpo.
Então, é ele que cura. E Jesus, ele cura não só o corpo físico, ele cura a alma, ele cura o espírito. Então, Jesus, ele faz a obra completa na vida do homem e da mulher. Então, foi isso que ele fez na minha vida, sabe? Então, eu nunca vou esquecer dessa experiência que eu tive com ele, sabe? Isso marcou a minha vida, sabe? Porque a partir daquela experiência, porque verdadeiramente, Faioli, pelo que Deus havia me mostrado em sonhos e várias outras coisas, eu iria partir. Mas como o Senhor, ele tem planos futuros, né? Ele me deu a oportunidade de viver mais um pouco, Faioli. E esses dias que eu estou vivendo, eu quero viver na presença dele. Amém. Eu quero agradar a ele. Eu quero tocar o coração dele com a minha vida, com a minha gratidão, com o meu louvor, com a minha devoção, com aquilo que eu faço todos os dias. Eu comecei a olhar a vida de outra maneira, sabe? Então, hoje, tudo que eu quero na minha vida é agradar a ele, sabe? No meu ordinário, naquilo que eu faço todo dia, sabe? Então, ele vai me aperfeiçoando todo dia, sabe? E eu só tenho a agradecer a ele por tudo isso. Então, isso ficou marcado na minha vida. Isso foi uma chave que virou, ele me dando essa oportunidade, e eu sou muito grata a ele. Amém. Glória a Deus. E qual mensagem você deixa para as mulheres que estão nos assistindo? A mensagem que eu deixo para as mulheres que estão nos assistindo é que você é preciosa, tá? Você, mulher, você foi feita por Deus, você é menina dos olhos de Deus, você é escolhida e você é filha de Deus. E é interessante, gente, que quando nós entendemos que somos filhas de Deus, que não somos aquilo que as pessoas falaram que nós somos, mas aquilo que Deus disse que nós somos, nós vivemos uma nova vida. Nós começamos a enxergar a vida de outra maneira. Então, o que eu deixo para você hoje? Mulher, se Deus te escolheu, é porque Ele tem um plano na sua vida. É porque Ele te ama e é porque Ele quer usar a sua vida, tá? No reino dEle, tá? E o reino de Deus, ele é amplo, ele é grande, tá? Ele é estendido. Então, seja onde você estiver, ele quer usar a sua vida. Porque ele tem o melhor para você, tá? Ele quer usar aquilo que você faz no seu dia a dia, sabia? Para poder você, então, transmitir essa verdade que é a verdade do evangelho para as outras mulheres. Porque hoje tem muitas mulheres que estão perdidas. Às vezes perderam até a identidade. Muitas delas chegam para mim falando, Keila, eu já nem sei mais quem eu sou, mas eu quero dizer para você, você é filha de Deus. Você, homem, é filho de Deus, tá? Se posicione, porque Deus vai te colocar aonde Ele sonhou para você levar a palavra dele. E tudo que você vai viver, mulher, tudo que você vai viver, homem, precisa de ser com Jesus. Com ele, tá? Porque vai fazer toda a diferença. Essa palavra que eu deixo para você. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega o seu futuro a Jesus. Que ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer, irmã. Se tiver mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar, pode ficar à vontade. Olha, Faioli, eu que tenho que agradecer a você pela oportunidade, por ter nos convidado para poder fazer parte desse projeto tão lindo, né? Que Deus te levantou. Amém. Com essa obra aqui para poder trazer as pessoas aqui para poder dar testemunhos. Isso é glorioso. Outra coisa, Faioli, que eu preciso falar. Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas a mensagem vai ficar. Verdade. O Faioli hoje ele está com esse podcast aqui, experiência, né? Com Deus. Experiência com Deus, ele não vai ficar aqui para a eternidade, mas essa palavra vai ficar. Então nós precisamos de pensar nisso. A próxima geração, ela precisa conhecer Jesus, porque nós não vamos ficar aqui para sempre, né? Mas a palavra de Deus, ela vai ficar. Então é importante você continuar, Faioli, fazendo o que você está fazendo. Amém. Tá? E Deus, ele vai sempre estar levantando pessoas para poder estar levando a palavra dele. Ele vai usar você, ele vai usar
o pessoal que está aqui filmando. Deus sempre usa alguém. Ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém faz nada sozinho. Deus, ele usa pessoas para cumprir os propósitos dele na nossa vida. Para ele. Amém. Porque tudo é dele, tudo vem dele. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, que o Senhor cresça cada dia e que nós diminuamos, né? E que ele cresça. Porque ele, é o nome dele que precisa de ser engrandecido. É o nome de Jesus que precisa de ser conhecido. Então, Faioli, eu quero te agradecer, tá? Por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida daqueles que vão estar ouvindo depois todo esse depoimento, né? Esse testemunho. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, muitíssimo, tá? E que o Senhor te fortaleça todos os dias da sua vida. A paz do Senhor. Faioli. Paz do Senhor, minha irmã. Muito obrigada. Eu tá? que agradeço de coração por ter aceitado trazer esses testemunhos abençoados aí, falando sobre experiência na África. É muito importante que às vezes as pessoas só ouvem alguma matéria, não vê uma pessoa que viveu realmente o que você viveu. Então quero te agradecer novamente, agradecer ao seu esposo, pastor Paulinho, agradecer a todos que estão nos assistindo. Compartilhe com os amigos essa mensagem e dá o like, isso é muito importante pra gente. Desde já agradeço a todos. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais.